Olá, alunos do oitavo ano. Como vocês estão? Tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos iniciar o assunto Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um grande movimento social e político do século XVIII. Foi marcado a chamada Era das Revoluções Burguesas. Mas como a gente entender a Revolução Francesa? Para entender, é necessário entender o que era a França antes de 1789. E para entendermos, é necessário entendermos alguns pontos. Primeiro ponto, a situação social. A França era uma sociedade dividida em estamentos, onde nós tínhamos o primeiro estado, o clero, que era o clero, representado pelo clero, cerca de 2% da população. O segundo estado, a nobreza, cerca também de 2% da população, mais ou menos. E o terceiro estado era a maior parte, a chamada burguesia, que estava dividida em alta burguesia, média burguesia, baixa burguesia. Nós tínhamos também o artesão, os aprendizes, os proletários, os servos, os sans-culottes, aquela população pobre que morava nas cidades, os camponeses semi ou livres, aquela população que vivia nos feudos. Uma situação de extrema pobreza. Aqui está uma pirâmide, para vocês terem uma ideia de como era a pirâmide social na França. O primeiro estado, 2%, o segundo estado, a nobreza, e eram a eles que tinham domínio das terras, dos cargos, do privilégio, dos prestígios e da isenção fiscal. 96% da população era o terceiro estado, a burguesia, os camponeses e os sans-culottes. A eles restavam somente as obrigações e os impostos. Era uma sociedade estamental de extrema desigualdade. Não havia Não havia mobilidade social. O terceiro estado arcava com o peso dos impostos e contribuições para o rei, o clero e a nobreza. Os outros dois estados não pagavam tributos e ainda viviam à custa do dinheiro público e gastavam muito. Então, a burguesia começa a questionar. Inspirados pelos ideais iluministas e guiados pelo lema de liberdade, igualdade e fraternidade, os franceses do terceiro estado passaram a questionar as desigualdades do antigo regime. Mas o que era o antigo regime? O antigo regime era aquele período onde, na política, nós vamos ter um estado absolutista, onde o rei mandava e desmandava. Na economia, nós vamos ter um sistema mercantilista onde o Estado intervém totalmente na economia, prejudicando os interesses da burguesia. A sociedade, uma sociedade estamental, como nós já vimos. E também, na cultura, podemos dizer, havia uma intolerância religiosa forte, um domínio por parte da Igreja Católica, onde a Igreja Católica determinava o que as pessoas deveriam pensar. De que forma deveriam pensar, de que forma deveriam agir. Um outro ponto também, para a gente entender esse processo revolucionário, o início, é a situação econômica. A França passava por crises, e uma delas, a crise agrária, onde ocorre fortemente na Grande Seca de 1785. A França era praticamente uma economia agrária. Também a França passa por uma crise industrial francesa, chamada crise industrial francesa. A França está começando seu processo de industrialização e aí resolve estabelecer com a Inglaterra um tratado comercial que permitia aos franceses vender seus vinhos aos ingleses sem pagar tarifas alfandegárias e em troca abrir o país para as manufaturas britânicas. Os ingleses já estavam com o processo revolucionário industrial já adiantado. E a França estava bem no início. Então, saiu perdendo nesse tratado. Outra também era uma crise financeira. O governo francês gastava mais do que arrecadava. Se gastava muito, o primeiro e o segundo estado. Então, sempre o governo fechava Fechava, como a gente diz hoje, fechava a economia no vermelho. A situação política. Havia uma desorganização política e administrativa tremenda. O Estado gastava mais do que arrecadava, não tinha um controle.
não tinha um orçamento próprio, e aí o caos econômico. Surge então o que? Essas ideias iluministas que vão ajudar a burguesia a tomar consciência da necessidade de derrubar tudo isso, chamado antigo regime. Todo esse quadro de injustiças sociais foi denunciado pelos filósofos iluministas que contribuiu para a eclosão da Revolução. Em meio ao caos econômico, o descontentamento era geral. Luís XVI tinha que tomar uma iniciativa, lógico, para superar a crise. E aí ele impõe aos nobres e ao clero a obrigação de pagar impostos. A nobreza e o clero diz: nós nunca pagamos impostos, vamos pagar agora. Convoca os estados gerais e empurra mais impostos nas costas dos bestas do terceiro estado, que era a burguesia e o restante da população. O que eram esses estados gerais? Era uma assembleia onde nós vamos ter o quê? 3 estados, o primeiro, o segundo e o terceiro estado, onde a votação era por estado e não por cabeça. Na abertura dos trabalhos, o terceiro estado exigiu a substituição tradicional, da votação, aquela votação tradicional, pelo voto por cabeça, esperando obter maioria absoluta dos votos. O primeiro e o segundo estado não aceita. E aí começa uma briga, começa um problema claro aí de divisão, de conflito, aonde o que? Nós vamos chamar de revolta aristocrática. O terceiro estado separa-se, autoproclama-se uma Assembleia Nacional Constituinte para elaborar uma Constituição e acabar com aquelas injustiças. Se reúnem na chamada Sala da Pela, fazem o juramento da Pela, sala de jogos, já que a Assembleia foi fechada pelo próprio rei, Luís XVI, criam a chamada Guarda Nacional, tipo uma milícia burguesa para resistir ao rei. E do lado de fora, o que é que acontece? A população se revolta. Do lado de fora do palácio, a população se revolta e invade uma famosa cadeia pública chamada de Bastilha, que era o símbolo do poder real. A queda da Bastilha, no dia 14 de setembro de 1789, representa o início oficial da Revolução Francesa, onde a população se revolta nas ruas de Paris, destrói a Bastilha e inicia esse processo. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade a esse assunto, iniciando todo o processo revolucionário francês. Leiam o texto, respondam as questões e até a próxima aula. Um abraço.